Olá, estamos aqui novamente depois de um problema técnico. Vamos recomeçar do começo com a mesma música. Glória a Deus, paz de Cristo. Paz de Cristo. Isso aí. Opa, errei. Vamos de novo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só clicar no volume, autoliquidar, é normal, mas eu clico de vídeo picotando. Eu não vou descer ele normal e posto. Entendeu? Não, mas cuidado com o o povo clica no vídeo. Mas aí vai já coisando. Entendeu? Out! Uau! Glória a Deus! Tivemos um problema técnico aqui com o sistema. Sabe, é interessante quando a gente vai falar sobre um determinado assunto e a guerra espiritual ela se torna tão forte. Só um minutinho. Ok. Só ligando o ventilador aqui porque está muito quente. Ok. Então, voltando aqui no que estava falando, quando ele vai falar sobre algum determinado assunto, e o inimigo ele não quer ser descoberto. E quando ele se torna bem assim, tão patente o seu agir contra nós, ele fica muito bravo. Ele fica bravo demais. Por isso é tão importante para nós essa mensagem dessa noite, para nosso ensino, para o nosso aprendizado. Sabe, o inimigo, ele está trabalhando 24 horas contra nós. E é um assunto delicado, um assunto, né, que às vezes fala assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem.
tem muito a ver com a sua vida e com a minha vida. Sabe, amados irmãos, é triste, mas quando nada que as pessoas fazem, que nós fazemos, seja boas, sejam más, sabe, essas coisas, elas vão aparecer de uma hora para outra, vai aparecer, irá aparecer cada uma delas, né? E então talvez uma fofoca, um jeito de você falar com alguém sobre outra pessoa, e você pensa, bom, isso nunca vai chegar no ouvido de tal pessoa, sabe? O próprio ar se encarrega disso, né? O inimigo, ele é sagaz, e ele está o tempo todo trabalhando para nos usar como uma marionete em suas mãos. Por isso é tão importante para nós aprender a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque quando nós manejamos bem a palavra da verdade, nós vamos discernir quando nós estamos sendo manipulados, ou quando nós estamos manipulando outros, ou até mesmo quando estão passando um momento de conspiração, seja contra nós ou nós conspirando contra outros. Todos nós estamos sujeitos a agir assim. Por isso precisamos ter muito cuidado, porque é algo muito sério e Deus trata essas coisas com muita seriedade. Então, para o nosso ensino, por exemplo, um dos maiores manipuladores e conspiradores foram os fariseus, saduceus, né, da época de Jesus. Eles estavam o tempo todo armando por baixo do pano, escondido às quatro paredes, pensando que ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo, só eles mesmos, que era a liderança lá de Israel. Eles manipulavam, faziam tudo para tentar fazer pegadinhas, para pegar Jesus, né? Para fazer Jesus cometer erros, né? E era o meio que eles usavam para justificar o que eles próprios não estavam fazendo, né? E eles ficavam manipulando. Foi assim com os dízimos, quando Jesus mandou Pedro ir pescar e tirar uma moeda e ir lá e pagar os dízimos dele para Pedro. Foi assim várias vezes eles foram indagar Jesus, né? Sabe, por exemplo, em João capítulo 8, eles trouxeram uma mulher pega em adultério e na presença de Jesus, né? E usaram a palavra de Deus, usaram a lei de Moisés. E sabe, olha o jeito que eles... Vocês pensam que foi, eles manipularam, eles só pegaram realmente um casal em adultério e queriam uma justiça? Se fosse assim, teria trazido o marido, ou teria trazido o homem e a mulher, e não somente a mulher. Mas eles trouxeram somente a mulher e colocaram na presença de Jesus e disse: essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda que tal pessoa seja apedrejada até a morte. Que diz tu? Eles manipulando as coisas negativamente, manipulando para que pegar Jesus. E Jesus foi tão direto, porque Jesus conhecia os corações dos fariseus. E Jesus falou: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles, com as suas barbas brancas, foram colocando as pedras no chão e acusados pelos seus próprios corações, foram saindo um a um da presença de Jesus e daquela mulher. E Jesus perguntou àquela mulher: cadê seus acusadores? Não ficou nenhum? Ela disse: não ficou nenhum. Aí Jesus usou a lei de Moisés corretamente. Jesus disse: a lei falou: olha, não ficou ninguém, então nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Porque para acusar necessita de duas, a lei fala que precisa de duas testemunhas. E como não tinha nenhuma, Jesus disse: nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, os fariseus e os saduceus estavam sempre manipulando, sabe? Agiam de uma forma na presença do povo, no templo, né? Nas casas das pessoas, mas nos seus próprios lares. E quando estavam eles reunidos sozinhos, eram conspirando e manipulando para pegar Jesus. E Jesus deu uma resposta direta para eles, em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, todo o capítulo está falando sobre isso, mas
eu gosto desses 2 versículos especificamente, né, 3, que eu vou falar mais um outro depois. Está escrito, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha, vestiram uma roupa da justiça. Olha só como eu sou. Olha só, eu sou um ancião. Olha só, eu sou um missionário. Olha só, eu sou um pastor. Olha só, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu faço isso, eu faço aquilo. Como boas pessoas. Mas por dentro estão cheios de iniquidade e hipocrisia. Agem de um jeito em público e de outro jeito quando estão sozinhos. E para justificar as coisas que eles fazem no oculto, né, eles tentam manipular e conspirar contra aqueles que estão vivendo intensamente com Deus. É sério. Conspiração e manipulação tem sua origem no inferno. E o pai de tudo isso é o diabo. Né? A rebeldia é um princípio que vem do inferno. Nós precisamos ter cuidado quando as pessoas estão rebeldes com Deus e tentam na horizontal nos manipular e conspirar contra nós. É sério o que eu estou falando. No versículo 26, que é o terceiro versículo, está escrito: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Sabe, amados irmãos, essa mensagem de hoje não é para nossa condenação, ou para nossa culpa, ou para sentirmos culpados, é para nosso ensino, para nossa admoestação, e para nosso aprendizado também, para nós discernirmos os tempos de hoje, que são tempos difíceis, tempos, sabe, quando o inimigo usa pessoas, inclusive, do nosso meio, para manipular e conspirar contra nós, ou nos usa para manipular e conspirar contra outros. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Paulo disse em 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte, capítulo 3, versículo 4 a 9: traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que, porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Sabe, amados irmãos, é sério quando nós falamos de manipulação e conspiração. Manipular é tentar fazer algo para justificar usando outras pessoas, ou tentar fazer das pessoas marionetes em nossas mãos, ou fazer com que a pessoa faça aquilo que nós queremos que ela faça, ou quando nós queremos que uma pessoa seja exposta, aí nós manipulamos as coisas para que a pessoa se torne, sabe, exposta nas suas fraquezas. Isso é terrível. Não poderia acontecer no meio do povo de Deus, mas acontece.
e acontece nos nossos dias. Conspiração é quando Deus estabelece uma liderança, sabe? Seja ela na sua casa, no casamento, seja com seus filhos, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja. Deus estabelece uma liderança e você e eu, nós passamos por cima da liderança e vamos resolver um problema, tratar de uma situação desprezando aqueles que Deus estabeleceu como autoridade. Isso é conspiração. Em Números capítulo 16, tem a história de Coré, ou Corá, pode falar Corá é melhor, que como está na Bíblia, né? Ou Coré pode dizer também, que dá para citar, né? Ele saiu várias vezes para tomar cafezinho com algumas pessoas. Ele saiu várias vezes para almoçar, para visitar algumas pessoas em suas tendas. E sabe o motivo? É levantar contra a liderança estabelecida por Deus, por Moisés e Arão. E sabe, e num momento, essa rebeldia, num momento, essa conspiração, ela fica clara, porque Deus traz a lume, Deus traz a luz nesse momento de conspirações. Por exemplo, aqui em Números 16, né, versículo 2 está escrito, versículo 1 e 2, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tornou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exultais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Olha, amados irmãos, Coré, com mais 250 homens, se levantaram contra Moisés e Arão. Mas, sabe, enganados pelas suas próprias concupiscências, hipócritas, sabe, traidores da verdade, traidores do princípio bíblico de uma liderança estabelecida por Deus, no caso aqui Moisés e Arão. Sabe, no nosso meio hoje há traidores, hipócritas, que vivem de um jeito na igreja, vivem de um jeito lá fora e vivem de outro jeito dentro das suas casas, ou quando estão reunidos com aqueles que estão sendo manipulados, enganados, para conspirarem contra lideranças estabelecidas por Deus, seja ela na sua casa, no seu casamento, seja ela, sabe, no seu trabalho, seja ela na igreja. Sabe, precisamos discernir essas coisas. Corá, juntamente com 250 homens, conspiraram contra Moisés e Arão. E Moisés e Arão, olha, eles estavam conspirando contra Deus e não contra Moisés e Arão. A princípio parecia que era contra eles, mas vejamos, versículo 11 está escrito: pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Quem é Arão? Quem sou eu? Para que murmureis contra nós, para tentar nos manipular, conspirar contra nós? Quem somos nós? Somos nada. Estão conspirando contra o Senhor, estão manipulando as coisas e achando que estão fazendo as coisas do Senhor. Tem uma aparência de justos, mas são, sabe, eu não quero usar essa palavra, progenitores de males, são articuladores de males, em nome de Deus. Como pode? Mas tem no nossos dias, no nosso tempo, pessoas agindo assim. Cuidado, para que você não seja manipulado, para que você não seja um conspirador ou conspiram contra ti, na sua liderança, seja ela no seu casamento, seja ela na sua casa com seus filhos, seja na escola, seja no seu trabalho, ou seja na igreja.
Cuidado! Satanás e os demônios estão trabalhando 24 horas para nos usar com essa finalidade de fazer-nos homens e mulheres manipuladores e conspiradores, porque esses são a origem dessas coisas, vem do inferno, do pai da mentira, do diabo. Por isso Jesus disse para os fariseus: hipócritas, cegos, guias cegos, sepulcro caiado. Nós sabemos o que aconteceu aqui com Coré e os 250 homens que conspiraram. Eles estavam conspirando contra Moisés e Arão, mas estavam conspirando contra o Senhor. A terra se abriu, engoliu os 250 com as suas famílias, juntamente com Coré. É triste, mas é verdade. Precisamos discernir, porque levantar contra uma liderança estabelecida por Deus é levantar contra o próprio Deus. Não pensa que você pode passar por cima de uma liderança estabelecida por Deus e se dar bem, porque você vai ser desmascarado ou desmascarada, ou eu vou ser desmascarado ou sabe? Porque Deus está atento, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Miriam, a própria irmã de Moisés, será que Deus só fala por você, Moisés, e por Arão? Não fala por mim também? E o que aconteceu? É como ela estivesse cuspindo na cara de um pai. Foi tirada, Deus mandou tirar ela do arraial de Israel e ficou dias fora do arraial de Israel, como um pai despreza um filho, uma filha. Levantar contra a autoridade estabelecida por Deus é levantar contra o próprio Deus. Conspiração e manipulações têm sua origem no inferno, com Satanás e seus demônios. Se nós submetemos a algo que está errado nas nossas vidas, que é uma heresia, nós estamos de acordo com os princípios que vieram do abismo, do inferno, das trevas. Precisamos discernir e ter cuidado para não sermos manipulados, porque a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus trata sobre liderança estabelecida por Ele. A palavra de Deus trata dos conspiradores e também dos manipuladores. Fica manipulando para ter algum proveito para si próprio. Cuidado. Sejamos verdadeiros, sejamos honestos, sejamos, firmes nas convicções geradas pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que algo é errado, está errado. Quando a palavra de Deus fala da mulher não exercer autoridade sobre o homem na igreja, não deve exercer autoridade sobre o homem na igreja. É pecado. E o homem que submete está em pecado também. Porque está escrito, Paulo disse, as mulheres são uma bênção para nossas vidas e pode ser usado graciosamente na igreja, mas não exercer autoridade sobre homens, porque Paulo é bem claro sobre isso. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Ah, mas não tem problema. Tem problema sim. Você está sendo manipulado e a verdade não está procedendo, não é o princípio. Seja um guerreiro da fé e não uma vítima de manipulação do diabo, usando pessoas que se dizem crentes, que a maioria nem nascidos de novo são. Ah, não, que é isso, pastor, você está sendo radical? Jesus foi. Jesus disse, vai ter um tempo, naquele tempo que muitos vão falar, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro seu nome, e Jesus disse, olha, eu vou falar para esse, arrega-te, porque eu não te conheço. Nós tratamos com vidas, com as coisas de Deus. Necessitamos levar a sério a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Cuidado! Satanás e seus demônios estão ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Não seja uma vítima da manipulação ou da conspiração. Seja sábio. Aprenda a manejar bem a palavra da verdade e a refutar
quando alguém venha passar a mão na sua cabeça e falar, com toda forma de piedade, com aparência de justo, como os fariseus, hipócritas, cegos, guias cegos, sepulcro caiado. Amados irmãos, graças a Deus pela palavra de Deus que nos instrui. Glória a Deus porque Ele nos amou e nos ama e nos amará eternamente. Nem tudo está perdido. Deus está trabalhando em nossas vidas, nos ensinando o beabá da palavra, preceito sobre preceito, linha sobre linha, para que sejamos ricos no entendimento, na fé, uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Não vamos permitir que o inimigo zomba de nós, cantando a vitória, porque conseguiu nos manipular ou conspirar contra nós, ou nos usar como manipuladores e conspiradores. Vamos ser heróis da fé e não vítimas das manipulações que tem como princípio, origem, o inferno, o pai da mentira, o diabo. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos desfrutar da obra consumada por Jesus Cristo. Vamos falar o que é verdadeiro, o que é honesto. Vamos pensar no que é de boa fama. Nunca vamos denigrir, tá certo? Denegrir um irmão, uma irmã. E se alguém falar mal de um irmão, uma irmã para você, manda ele catar coquinho. Arreda-te! Se alguém chegar passando a mão na sua cabeça com uma forma de piedade, lembra de 2 Timóteo. Lembra que Jesus disse dos fariseus como forma de aparência de justos, mas por dentro estão uma imundície, cheio de iniquidade. Pastor. Ei! Nós temos compromisso com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cuidado. Não passe por cima de uma autoridade estabelecida por Deus. Não usurpa algo que Deus não permitiu e colocou você para fazer ou realizar. Não sejamos usurpadores, não sejamos caluniadores, não sejamos traidores, manipuladores, conspiradores. Deixe essas coisas para o diabo e seus demônios. Vamos ser homens e mulheres de fé, que falam a verdade, que amam uns aos outros incondicionalmente, que abraçam a verdade, que oram uns pelos outros. E quando vê um irmão fraco, chegue e dá o ombro para que o irmão possa escorar e caminhar junto com você. Sejamos firmes na graça, amemos uns aos outros, porque quando um sofre, nós sofremos também juntos. Quando um se promove, nós nos promovemos juntos. Esse é o corpo de Cristo, essa é a família de Deus, esses somos nós. Estamos caminhando aqui, correndo a corrida que Deus propôs para nós de cabeça erguida. Às vezes temos momentos de fraqueza, temos momentos de tristeza, mas temos momentos de regozijo, de alegria, momento de força, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. E quando o inimigo tenta e acha que está tendo vantagem nas suas manipulações e conspirações contra nós, Deus nos dá, nos faz dar uma volta por cima e o inimigo fica envergonhado. Tem um versículo de Salmos, deixa eu ver se eu lembro ele aqui, que fala o seguinte, abri em cima, Salmos 92, os meus olhos, versículo 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ao ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Como assim? Porque Deus é por mim, porque Deus cuida de mim.
Os meus olhos veem com alegria os inimigos. Sabe, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92, versículo 11 a 15. Amém? Vamos caminhar, correr a corrida que Deus propôs para nós. Vamos, sabe, não, vamos alegrar com os que nos alegram conosco. Vamos chorar com os que choram, que estão chorando. Vamos regozijar com aqueles que estão regozijando. Vamos caminhar juntos como a família de Deus. Porque Jesus está voltando, em breve Ele voltará e estaremos todos juntos na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida. E se você tem agido de uma forma incorreta com a vida de outras pessoas, não continue fazendo isso. Peça perdão, confesse seu pecado, procura a pessoa, pede perdão, confesse, sacode a poeira e ande, e corra a corrida que Deus propôs para você. Se você está sendo vítima de conspiração e manipulação, corra para Deus. Descansa na graça de Deus, porque Deus é contigo. Tem coisas que precisam ser esclarecidas, precisam ser faladas no seu tempo. E Deus vai trazer à luz todas as coisas, até aquelas que estão nas trevas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida. Se você está me assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida hoje a Jesus Cristo. Ele foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. Ele disse: com este propósito eu vim para essa hora, em João 12, 27. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Em João 10, 18, ele disse: voluntariamente eu dou minha vida. Em João 1, 29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer a nossa morte. E Ele morreu, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz para nos salvar, pagando um alto preço pelos nossos pecados, o sangue derramado na cruz. E a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve voltará para nos buscar. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você entendeu essa mensagem e gostaria de ter a vida eterna, ora comigo agora. Onde você está? E como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor pagou um alto preço pelos meus pecados, o seu sangue derramado ali. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova criatura. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5, 17. E mais, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo aqui pelo Facebook, no privado, ou pelo YouTube, ou no Fale Conosco no nosso site. Vocês estão assistindo pelo site. Eu terei grande alegria de orar por você e poder te servir no que Deus permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.